Super obrigada, Ricardo, pessoal da inteligência. Bom dia para todo mundo, muito feliz de estar aqui e falar de um tema que é super apaixonante. Acho que a gente está no momento de CHRO e a gente trouxe um material aí escolhido a dedo para vocês. Eu sou Luciane Farinha, estou na SAP há quase 6 anos, né? Eu vim também, né, do mercado executivo de recursos humanos, né? E agora a gente ajuda aí as empresas a fazer todo esse processo de transformação digital. Obviamente eu não faço sozinha, tem toda uma equipe junto, né? Tem toda uma galera, né? Que aqui a gente, a área, né, de software para recursos humanos, né? De soluções para recursos humanos é bastante grande, né? E a ideia é a gente conversar um pouquinho exatamente dessas tendências, né? O que o mercado está falando, né? Infelizmente o Brasil não tem muita coisa, né, Ricardo? Então, assim, a gente tem que, né, trazer coisas, né, dos Estados Unidos, de Europa, e a gente tentar localizar, tropicalizar aqui para o Brasil, né? Então, eu também conto com a ajuda de vocês, com a experiência de vocês, para a gente trocar uma ideia. Na verdade, é uma conversa, né, Ricardo? Então, assim, é óbvio que ao final a gente vai dar um espaço aí para a gente conversar mais e trazer aí as questões, né, de todo o conteúdo, como é que a gente pode aí responder essas perguntas, né? Mas assim, fiquem à vontade aí para a gente ir conversando. As meninas estão, né, a Thalia está aí monitorando o chat e aí a gente vai trocando. A ideia também não é ser formal, então assim, o Ricardo também vai estar conversando com a gente, vai estar intermediando esse painel. A gente está esperando o Rodrigo, né? Ele teve aí uma emergência, mas ele já está Aqui do vindo, lado. está aqui do lado chegando. Ele vai se apresentar também, né? Ele é outro colega, ele é muito mais focado. Eu sou focada mais também, né, na resolução de problemáticas de negócio, de digitalização. Ele mais, né, em toda a solução na parte mais técnica, exatamente para isso. Então, Rodrigo, chegou na hora, né? Chega aí, senta aí com a gente, se apresente. Olá, bom dia, aliás, né? Meu nome é Rodrigo, faço parte aqui também do time de solução dentro da SAP, focado nas soluções de RH, da XM, né? Muito bom falar com todos. Bom demais. A gente começou a conversa aqui falando um pouquinho do tema de hoje, né, que a gente vai discutir, e tem surpresa. Quem ficar até o final tem surpresa de presente. É bom. E o pessoal está no chat também falando de onde eles estão, se estão em home, se estão no escritório, qual a localização. A gente quer saber se essa surpresa também é para quem é para os palestrantes, se é flexível para os palestrantes também, viu, pessoal? Porque ele falou que tem surpresa, mas não falou o que é. Inclusive para a gente. É surpresa só no final. Então, assim... E estou muito contente também de estar aqui hoje, porque a gente já trabalha há bastante tempo, né? Eu já tive a oportunidade de, com a Lu, construir alguns business cases, né? Em empresas que nós estávamos conversando sobre essa transformação do RH. E, assim, no dia a dia, a gente conversa com muitos executivos da área, né? A gente tem realmente uma agenda que nos permite, né, ter essas conversas e entender diversos desafios, né? Muitas coisas são similares nas empresas que a gente vai, por mais que elas sejam de indústrias diferentes, de momentos de maturidade diferentes, mas muitas coisas são específicas e a gente aprende muito com isso e né, com base nisso também que a gente vem compartilhar com todo mundo aqui. Nessas conversas, eu tenho escutado muito sobre um desafio que é a gente conseguir ter clareza, né, onde aquela empresa quer chegar, onde aquele time quer chegar, então nesses objetivos. E principalmente no caminho para chegar lá, né? Que aí é uma grande responsabilidade da liderança, né, de acompanhar esse time, de formar esse time para que com essa clareza nos objetivos consiga traçar essa rota e levar esse time, essa empresa aos resultados. E aí a gente sabe que tem uma série de desafios nesse caminho, né? Uma série de ferramentas importantes para isso. Então, vamos compartilhar aqui o material já, e aí eu deixo com você, Lu, para... Vamos lá. É super legal você falar dessa ansiedade, né? Porque, assim, a gente entende tecnologia, né? O meio, né? Mas a tecnologia, ela traz o quê? Ela traz essa transformação de comportamento das pessoas. Ela traz ferramental, ela traz informação, que é isso que você está falando. Essa clareza de informação, saber para onde ir, tem que estar fundamentado em algum lugar, né? Está fundamentado, obviamente, na sensibilidade do profissional, né? Na experiência do profissional,
nas questões de mercado, mas também está baseado em informação, e essa informação tem que vir consistente, né? E quando ela vem consistente, quando você tem também, né, ferramental, tecnologia que dê esse suporte. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Deixa eu confirmar. Vai lá, A tá gente todo está mundo vendo aí? compartilhando a apresentação para vocês. A Alice está com a gente Estão aqui vendo e escutando bem a gente? Perfeito, bom demais. Então, Vamos lá. vamos lá, Lu. Primeiro eu queria dizer para vocês que a gente está super feliz, porque a gente ganhou aí recentemente, fazem umas 2 semanas, aí pela gestão de RH, o selo de melhor fornecedor, né? A gente ficou aí entre os 5 primeiros, né? Então, assim, foi uma conquista super importante para a gente sabe que aí, né, as empresas estão com a gente, estão tendo resultados interessantes, e aí o selo, ele vem, né, exatamente para corroborar isso, né? Então, a gente queria compartilhar aí essa novidade com vocês, tá? A gente já se apresentou, mas quem quiser manter contato, então tá aqui aí, né, o nosso link do LinkedIn, né? Então, tanto meu quanto do Rodrigo, o Ricardo, ele manda depois, né? E aí vocês podem também, né, entender um pouquinho melhor o nosso papel, o que a gente faz e entrar em contato com a gente, né? Por que eu gosto muito, né, de abrir com números, né? Até para a gente conseguir posicionar algumas coisas, né? Então, assim, uma das coisas que a McKinsey trouxe para a gente foi qual é o mercado de inteligência artificial. Então, assim, a gente está falando aí de 1 bilhão, né, de dólares. Então, assim, é um mercado que não é pequeno, né, pessoal? É um mercado a ser explorado. Então, até 2030, a gente tem muito dinheiro aí correndo, muita coisa legal. Óbvio que aqui ele não está trazendo separado, destacado, recursos humanos. Depois eu vou trazer alguns números de recursos humanos para vocês, mas a ideia aqui é a gente mostrar um pouquinho o quanto que essa nova tecnologia, ela não é nova, tá? Assim, ela é nova da gente estar falando muito dela agora, mas ela já está, né, aí com 20 anos, né? Eu estava até brincando com o Ricardo quando ele chegou, eu falei, olha, eu nem dormi direito à noite porque eu me agarrei num livro, que nem diria o Flávio, um dos nossos né, executivos de venda mineiro. Eu me agarrei num livro, fiquei lendo e é exatamente, né, eu resolvi colocar esses números porque ele fala exatamente desses números de inteligência artificial. Tivemos a popularização. Exatamente. Não, agora eu estou entendendo que não tem mais como fugir, sabe, pessoal? Assim, porque tem muita coisa utilizando inteligência artificial, tem muita solução, ela está complementando muito, né? Então, assim, supply chain, né? Toda a parte de vendas e também o impacto dos recursos humanos é muito grande, e é disso que a gente vai falar um pouco. E, obviamente, que aí depois a gente vai entrar no tema também do papel do CHRO, que com toda essa transformação, tá? Então, assim, eu trouxe alguns números para vocês que é super interessante para a gente fazer aí exatamente uma conexão, né, com o mercado de inteligência artificial. Em 2017, né, o Bersin, ele falou, ele estimou, né, que a indústria de recrutamento, então, assim, ó, pessoal, estou falando só de uma parte, um subsistema de RH, né, em 2017 valia 200 milhões de dólares, tá? Agora, recentemente, em 2023, no início de 2023, a Ibsworld está dizendo o seguinte, né, que é uma empresa aí de pesquisa de marketing, que tanto o RH global como a indústria de recrutamento está valendo 760 bilhões de dólares. Então, assim, tem pista aí para correr, tem muito dinheiro sendo investido, tem muita coisa acontecendo. E quem não investe, obviamente, vai ficar de fora, né? Então, a ideia tem muita coisa para escolher, e aí, né, a gente está falando só de alguns pedaços aí. Outro ponto, por exemplo, olha só, o nível de tecnologia hoje para recrutamento, para recursos humanos. 99% das empresas aí, né, da Fortune 500 usa algoritmos e inteligência artificial para contratação. Então, assim, a gente está vendo que cada vez mais o fator humano, né, quando a gente está falando de volume, ele está sendo só, vamos dizer, lá, né, no creme de la creme da coisa, que é a inteligência, né, a sensibilidade, a avaliação, porque o resto está sendo todo feito realmente por tecnologia, né? Tem motivação para ter esse volume de investimento, né? Exato. A prioridade de gestão de pessoas tomou nos negócios, né? Finalmente a gente descobriu que faz total sentido, né? A base, faz, né? É o motivo por trás desse número. Exatamente. Então, assim, a gente está vendo, olha, 75% dos CVs hoje são lidos por software. Então, assim, né, quem pensa ainda, né? Até ontem, por isso que eu me agarrei no livro,
Eu estava lendo assim, né? A IBM e o Google recebem uma média de 3 milhões de aplicações, né, de candidaturas para vaga por ano. Por ano, gente. A Unilever, 1.800.000. O Goldman Sachs recebeu quase 300 mil aplicações só para o programa de estágio. Então, assim, é um volume tão grande que as empresas estão desesperadas por tecnologia, porque não dá para dar conta. Quantas pessoas você ia ter que ter dentro de uma área de recursos humanos para conseguir dar conta desse volume todo? Então, assim, óbvio que a gente não tem como fugir. Vai lá, fala aí. Eu acho que a gente vai chegar num ponto onde a produção das pessoas ela vai estar online de uma forma que até esse mundo conectado de APIs, Uhum. os softwares vão chegar em estágio de ler o mundo real e já entender o CV ali. Com Não precisa certeza. mais formatar. Com certeza. Já tem, tá? Sim, sim, Assim, a sim. gente já tem alguns softwares de recrutamento que exatamente GitHub pra indicam desenvolvedor para de você. software. Exatamente, eles fazem essa conexão ao contrário, né? Hoje a gente lança as capabilities, né, as competências, né, e as pessoas, né, como diz, eu estou falando em inglês, confunde. E as pessoas respondem a vaga. Hoje, alguns softwares já mostram para a gente onde está exatamente as pessoas, os potenciais talentos para aquela, né? Bom, e aí, galera, assim, o CHRO, como é que ficou, né? Ficou desse jeito aí, né? Ele ficou com vários chapéus, porque ele já não está mais só responsável por, né, aquela parte do recursos humanos tradicional que a gente chama, né? Então, assim, ele tem que negociar, né, com o cara da TI, ele tem que entender de compliance, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender de financeiro, porque hoje a administração, né, o gerenciamento de um budget, um projeto de transformação digital é completamente diferente do tradicional, né? Ele tem que entender qual é o impacto das tecnologias, né, nos subsistemas de RH, né? Então, no treinamento, no recrutamento. Então, assim, hoje ele tá, assim, o papel do CHRO ele mudou profundamente, né? E ele mudou profundamente, ele é protagonista. E protagonista hoje, eu digo diferente de protagonismo de Covid, porque Covid a gente teve aquela correria insana, porque não tinha, né, para onde ir, e a gente tinha que resolver, as pessoas tinham que ficar em casa e tal. E agora não, é um protagonismo de você conseguir fazer a leitura de um mercado que está falando do que? Ele está falando da era da inteligência. Então, aqui, depois, pessoal, a gente vai, né, compartilhar o material com o pessoal. A ideia mesmo é a gente discutir um pouco o tema. Então, aqui, o Versim, ele trouxe esse tema e ele falou, olha, eu trouxe muito mais isso para a gente fazer discussões internas, porque a gente entende que é isso que vai trazer riqueza e que vai trazer profissionalização do nosso mercado. Então, quando ele começa lá da era agrária até a era de inteligência, o que ele está falando? Né? Ele está falando das eras e ele está falando do papel dos C-levels em cada era. Né? Então, quando você vê ali, né, no modelo de negócios que antes você tinha empresas que duravam 100 anos e hoje você tem empresas que duram de 10 a 15 anos na era da inteligência, você está vendo o quê? Você está vendo que as pessoas estão vivendo mais e as empresas durando de menos. Então, por que as empresas estão durando de menos? Porque cada vez mais a evolução tecnológica está mais rápida. Né? E a adequação disso é um grande, né, vamos dizer, desafio do CHRO hoje. Por isso que ele está hoje como protagonista aí, né, dentro de toda desse modelo de talentos que a gente está falando. Né? Então, assim, quando a gente fala de guerra de competências, né, a gente não está falando só de recrutamento. Né? A gente está falando de treinamento, a gente está falando de você fazer mapeamento de competência, a gente está falando, né, de toda uma sinergia de subprocessos para que, né, para que as coisas funcionem. Né? E como os negócios estão mudando muito rapidamente hoje, a bola da vez também é o quê? Capacitação. Sim. E, inclusive, eu sempre falo bastante sobre como houve uma transformação e uma facilitação para você criar um novo negócio. Né? Eu acho que a popularização de AI generativa mostra um pouco disso, né, desse potencial. Você agora tem muitos conteúdos falando sobre os novos algoritmos, novos modelos de criação de vídeos, né? Mas a gente faz essas brincadeiras com fotos, né, com textos. Então, produzir algo, não vou entrar no mérito da qualidade, Sim. mas está muito fácil. Quando a gente fala de negócio, né, empresas durando 10, 15 anos, a barreira para você criar um negócio já era muito baixa. O diferencial
né, tecnológico, às vezes da barreira, ou até investimento, né? Eu lembro de uma pesquisa que falava que nos anos 2000, para você criar uma startup de tecnologia, você precisava de pelo menos 5 milhões de dólares. Esse valor caiu para $500 ou $50. Porque hoje você vai num provedor de nuvem, você cria uma conta, sobe um serviço, coloca o site no ar e sai transacionando. É simples assim. Eu mesmo, pessoalmente, já fiz algo parecido com isso. Então, o diferencial está nas pessoas, de fato, porque, a não ser que você fale de tecnologia de foguete, né, de ponta realmente, mas o que está no nosso dia a dia é muito simples, muito fácil de aplicar. Exatamente. E antes a gente falava, né, você está falando de startups, né, a gente falava de unicórnio, né? Hoje a gente fala de camelos, Assim, né? Então, assim, parece engraçado, né? Parece piada. Mas, assim, e esse camelo está onde? O diferencial está onde? Nas pessoas que conseguem ler o mercado, que conseguem fazer o gerenciamento da coisa da forma correta, que tem, né? Não é só você abrir e montar um negócio, é você ter a perenidade da companhia também. Resistência, resiliência. Resiliência. Essa semana passada, o Altman da OpenAI, ele trouxe um termo lá que seria o unicórnio de uma pessoa só. É mais uma classificação desse potencial. Exato. De uma pessoa de casa, com todo esse ferramental à disposição, conseguir criar um business incrível. Incrível, interessante. De novo, eu não me falo do risco, né? Também da gente se apaixonar por isso, porque existem questões de segurança, de governança, de escalabilidade. Mas, hoje, sim, a ferramenta cria código, cria software, mesmo quem não conhece. Aí, de novo, tem toda a outra preocupação. Mas você faz um MVP, você cria um business, sai rodando muito rapidamente. É diferente hoje, é muito diferente. E o skill é diferente, que é isso que a gente está falando, né? Então, é a era da inteligência. Hoje, você com uma ideia na cabeça, você tem ferramenta para conseguir, né? E quem opera tudo isso são as pessoas. São as pessoas, graças a Deus, né, pessoal? Então, assim, que bom que são as pessoas ainda, né? Aí, assim, o Berson trouxe para a gente, eu até brinquei aqui dentro, eu fiz essa apresentação aqui para a SAP inteira, e, assim, são 15 itens, né? Eu até brinquei, falei, pessoal, a gente vai ficar um mês aqui falando, mas não é. A ideia, eu vou passar todas e a gente vai falando rapidamente, vai pensando algumas coisas aqui, até para o Rodrigo também conseguir colocar aí a ideia dele. Tá? Mas, assim, como ponto 1, né, de quebra de paradigma para RH para 2024, a gente está falando aí, obviamente, da transformação da inteligência artificial em todas as partes do RH. Então, assim, você rever processos, você, né, tirar gorduras, né, você trazer maior eficiência, você trazer maior inteligência aí para o teu processo, né? Toda a parte do tech stack de RH, né, sendo transformado. O que é isso, pessoal? O pessoal que não está familiarizado, né? O tech stack né, o seu, né, footprint, é como você tem aí toda a tua arquitetura. Então, assim, hoje a gente está falando de uma necessidade de extensibilidade, de uma necessidade de integração, né? A gente está falando, né, para que as coisas se conectem e conversem uma coisa com a outra. Então, quando a gente estava falando aqui do início dessa questão de você ter clareza de informação, a clareza da informação está onde? Está em você integrar as coisas, porque senão você vê as coisas por partes, né? Óbvio que quando você precisa ver por partes, você tem que ter tecnologia para te mostrar as coisas por partes, mas se ela também te mostra de uma forma integrada e ela ainda te dá insights, né, de forma preditiva, isso muda tudo, né? A experiência, né, do colaborador sendo redefinida. Então, assim, ver tudo isso, né, essa questão da personalização massificada, como isso encaixa também na questão operacional, né? Então, assim, o que o meu colaborador hoje ele precisa, né, e como que encaixa isso na resolução do problema de negócio da companhia, né? Então, assim, hoje a gente até estava discutindo a questão de benefícios, né? Isso também é um dos pontos. Então, você ter aí benefícios para pets, benefícios para mulheres na menopausa, mulheres na liderança, né? Diversidade, a gente tem aí um leque de experiências aí a ser redefinido, né? A questão do colaborador ser mais vocal, porque hoje você tem também tecnologia tanto para a empresa quanto para as pessoas no social, né? Então, a pessoa física, a pessoa jurídica. Então, assim, você não recebeu alguma coisa que você não gostou, né? Por exemplo, num software de entrega de delivery de comida, por exemplo, o que você faz? A primeira coisa que você faz é ir lá no Instagram ou em qualquer mídia social e no X e, né, postar lá a sua insatisfação. Então, hoje você tem aí muita mudança acontecendo,
né, uma insegurança grande, porque tudo que traz aí mudanças, né, que as pessoas não sabem direito para onde que as coisas, né, para que caminho seguir, fica inseguro. Então, assim, você está vendo aí também uma atividade sindical sendo retomada. Né? A questão do trabalho híbrido, né, até ontem estava ouvindo na rádio a questão, né, da semana de 4, aqui no Brasil mesmo, fizeram pesquisas com algumas empresas, né, da semana de 4 dias, e deu super certo. Então, assim, desafogou o trânsito, fez com que as pessoas, né, conseguissem estar mais focadas e mais focadas na produtividade e na performance. Então, assim, 4 dias com 100% de performance, tendo um dia aí para resolver coisas, para descansar, para ler, né, para estudar, para fazer coisas diferentes, aí que isso, de certa forma, indiretamente também acaba retornando, né, para as companhias. A questão da liderança, a gente vai falar muito, né, da liderança, porque o papel do CHRO hoje, ele está inclusive de ser coaching do CEO, então ele está vendo o negócio e ele está atuando também, ou deveria, né, como um coaching, né, das lideranças executivas também. Então, assim, não só, né, em todos os níveis de liderança, mas, assim, abrindo-se um espaço interessante aí para a liderança, para o nível C, né? A questão das habilidades, então, hoje, né, você estava falando, poxa, a questão, né, das competências, de estar ligado com a performance, de estar ligado com o currículo, sim, de estar ligado com, olha, você ter aí tecnologia suficiente para mensurar essas habilidades e como elas estão sendo entregues e, consequentemente, os resultados da companhia. Né? O recrutamento, gente, assim, isso é uma discussão grande da questão do recrutamento, a gente tem muita informação de recrutamento. Hoje, com a inteligência artificial, a gente está ouvindo muito de que a questão técnica ela vai ser muito desenvolvida pela tecnologia, executada pela tecnologia. Então, o soft skill ele está muito importante hoje. Né? Então, assim, você desenvolver também a competência da resiliência, da comunicação, de você conversar com as pessoas, de você entregar as mensagens certas, nos momentos certos, para os grupos certos, isso está fazendo toda a diferença. Então, assim, eu entendo também que aí, assim, o recrutamento ele sempre vai ser a bola da vez, até por conta dessa agilidade de mercado, de mudanças que a gente vive, mas a sucessão, hoje, ela precisa ser olhada também com mais carinho aí. Tá? Até para a gente conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Mobilidade de talentos, é o que eu estava falando de sucessão, acho que está claro, né? Aprendizagem autônoma, né? Então, assim, a inteligência artificial sugerindo para você coisas que você, de acordo com o teu comportamento de consumo, né? Coisas até diferentes do teu comportamento de consumo, porque, né? Poxa, por que não também aprender coisas diferentes? Então, assim, você consegue ter aí, né, coisas bastante interessantes, né? A remuneração, não tem como falar, né, pessoal? Então, assim, a gente fala muito, né, até, de novo, o livro Agarrado aí da Noite, ele estava dizendo exatamente isso. Será que com essa quantidade imensa de currículos que as empresas recebem, pelo amor de Deus, não tem ninguém que se adeque, né? Então, assim, só que não é tão simples assim. Né? Você precisa ter, né? Se adequa à remuneração, se adequa ao pool de benefícios que eu ofereço, se adequa a um monte de outras questões que precisam Mas ser... só o começo, né? Exatamente. É um documento com algumas palavras ali sobre um ser humano, imagina. Exatamente. A complexidade do ser humano traduzida não acontece, a gente precisa de muitas coisas para chegar lá. Não, e até conseguir entender, eu estava pensando exatamente nisso. Tudo bem, eu faço aquele processo todo de recrutamento que a gente sabe que é pesado e tudo. Isso é garantia de que eu contratei a pessoa certa? Então, assim, a gente vai começar a ter cruzamentos de informação de uma forma extremamente inteligente, inclusive para mostrar esse tipo de coisa. Entendeu? Inclusive, para mostrar, eu contratei para a posição certa, será que se ele, agora que eu já conheço melhor, será que ele também não funcionaria em outra posição? Então, quando você começa a ter vários ângulos, né, a possibilidade de observação desse colaborador, você começa a trabalhar melhor esse colaborador e ele consegue também ter uma experiência melhor. Então, aí está tudo interconectado, né? Então, a questão da mudança, né, desse shift do modelo operacional para o modelo sistêmico, né? Então, hoje tudo é processual no sentido de ser conectado, né, de ser sistêmico.
né? A questão de habilidades do RH como prioridade máxima, então, pessoal, assim, um RH cada vez mais capacitado, um RH cada vez mais tecnicamente competente para conseguir lidar com todas essas questões, e investimento, né, gente? Não tem como fazer nada se não tiver investimento. E investimento na liderança de RH. Então, vai lá. Vou pedir para a Thalissa lançar uma pesquisa aí, remoto ou presencial, de onde você está assistindo. Ela vai colocar na tela. E muitos dos tópicos aqui, se você achou que, poxa, mas eu já pratico isso, para mim isso aqui já está bem, que bom, porque nós estamos diariamente nas empresas e muitas, para elas, isso aqui é muito distante, muitos pontos aqui são distantes, esses desafios são reais. E uma coisa que eu queria trazer cada vez mais a gente busca tirar a fricção, né, do caminho das pessoas. Então, para pedir um carro, né, um aplicativo, para fazer uma reserva de hotel, para fazer uma transferência, tudo é muito fácil, né? E agora com dispositivos como o Apple Vision Pro, por exemplo, a gente está imerso nisso. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso que está acontecendo e o potencial, né, da sinergia dessas ferramentas e do que isso vai transformar a vida das pessoas, e ainda com o adicional de que a gente precisa conseguir ouvir as pessoas, né, sendo os nossos clientes ou sendo os nossos colaboradores. Isso é super importante. E o volume que isso traz, né, porque você ouvir as pessoas e cada vez menos elas vão querer, talvez, responder a pesquisas. Por isso que eu falei da fricção, né? Exato. Então, eu quero simplesmente viver e que, a partir daí, você consiga entender o que está acontecendo, porque esses dispositivos, eles trazem essa realidade. Exato. Você está ali com o Vision Pro, você para na frente de um estado, de um quadro, e ele entende que você quer saber informações daquilo, e ele te traz na tela, né? Então, essa é a mágica do negócio. Então, e ele está registrando esse dado de comportamento. Exato. Quantas pessoas pararam de frente para aquela estátua, por exemplo, e chama pediram determinada atenção, tem muita coisa informação. envolvida aí. Então, assim, como é que a gente consegue, a partir das ferramentas corporativas, e aí, de novo, eu também não vou entrar no mérito aqui da questão de privacidade, mas quando você entra numa empresa, as ferramentas são da empresa. O e-mail que você troca, as mensagens na ferramenta de comunicação, aquilo é dado da empresa. Não é seu dado pessoal. Então, a empresa pode ir lá e ler esses dados. Então, aquilo, eu faço uma pesquisa perguntando sobre os benefícios da empresa ou sobre o engajamento, as pessoas respondem, e eu tenho uma visão. Mas quando eu vou lá no e-mail, no chat, no que as pessoas estão falando entre si, talvez eu tenha outra visão, muito mais real e que eu possa trabalhar a partir dali, né? Mas, de novo, gente, é um gigantesco volume de dados, né? E para você conseguir ter acesso a tudo isso, a AI, eu acho que é um dos pontos que vai facilitar muito. Exato. Assim, talvez se eu tivesse que uma das, talvez, as maiores vertentes que a AI vai ajudar é exatamente analisar esse tipo de comportamento. Porque, além de ser um alto volume de dados, né, eu acho que o grande ponto que a AI ajuda, a gente vai ver esses pontos, ajudar a responder coisas ou perguntas que eventualmente são mais profundas do que uma simples resposta, né? E muitas vezes ela que vai dar um insight para a pergunta. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma visão, eu acho que até a questão do comportamento é um exemplo muito interessante, muito de uma faceta ou de poucas facetas, e muitas vezes a resposta está no que a gente não enxerga. Então, acho que, assim, a AI hoje, da maneira que acho que eu vejo ela muito bem aplicada, é ela ajudar a responder perguntas que são mais complexas no sentido de análise do que eu tenho que avaliar, né? Descobrir padrões, né, ou comportamentos para incitar ou promover perguntas diferentes, análises diferentes. E eu acho que o terceiro ponto é o seguinte, eu acho que um ponto muito importante, que é a experiência. Eu acho que cada vez mais a gente, como ser humano, a gente está colocando a experiência como ponto importante. E não só isso, né? Eu não sei da palavra atrito, porque atrito gera fatiga, né? E a gente hoje, cada vez mais, a gente quer ter menos fadiga para executar a nossa atividade. Por quê? Pensa na experiência. A gente quer uma experiência legal ou interessante ou não desgastante no trabalho para, né, ter, vamos dizer assim, uma sensação, né, uma relação de vida, né, de valor de vida muito interessante. Então,
Acho que a IA, dentro do aspecto de colaboração, de gestão, né, dentro do ciclo de colaboradores, ela vem muito nesse aspecto, né? A buscar entender as diferentes facetas das pessoas, né? Porque aquilo que você falou é exatamente isso. Quando eu interajo num ambiente onde eu sei que eu estou sendo monitorado, eu interajo diferente do que eu interajo no dia a dia, numa relação pessoal, e às vezes não é negativo conhecer isso. Na realidade, isso pode me demonstrar que eu tenho um líder muito mais, de repente, colaborativo do que um líder mais, vamos dizer assim, mais duro, mais complexo na relação. E aí ele pode estar no lugar errado, né, dentro, pensando que a empresa está num ciclo de mudança. Então, acho que o grande ponto da inteligência artificial é como que ela vai ser, como a gente vai aplicar dentro da organização para conhecer as pessoas e para gerar, né, essa redução de fadiga. Bom demais. Ó, isso aqui a gente vai para o segundo momento aqui, já do nosso webinar, Legal. para o Rodrigo falar. Antes, vamos colocar mais uma pesquisa, então? Vamos. Pergunta aí, você já utiliza inteligência artificial no seu dia a dia? Sim ou não? Vamos entender como o pessoal está nesse ponto também. É muito interessante isso que o Rodrigo está falando, porque eu acho que assim, é óbvio que é super válido a gente discutir a tecnologia, mas discutir a pessoa frente à tecnologia, esse é o nosso papel principal. E aí vem muito no nosso, né, nessa preocupação, né, do CHRO, até a gente amarrando aí o nosso tema. Ele está preparado para conseguir fazer essas conexões? Tanto, porque para isso você precisa entender qual é o impacto da tecnologia em todo esse processo, né? Não só, por isso da mudança do transacional para o sistêmico, né? Então, assim, como que a gente trabalha tudo isso? E aí a gente entra na questão, né, da preocupação do CHRO. Aqui é uma pesquisa do Gartner, pessoal, então a gente está saindo um pouquinho lá do Josh Versan, né? E agora a gente está trazendo aí uma outra visão para vocês, né, que é exatamente essa fala. Então foi uma pesquisa grande aí do Gartner, e aí assim eles trouxeram aí as 5 prioridades. Então uma delas é exatamente esse cuidado do líder, porque a gente está falando do recrutamento, a gente está falando, né, lembra que eu falei da questão da sucessão? Então, assim, como identificar potenciais líderes? Hoje a gente já está falando de quiet ambition, né? Então, assim, 4% somente do pessoal novo quer virar líder. Então, assim, por quê? Porque, assim, vem esse ranço da liderança, do tipo, eu tenho muito mais trabalho, eu tenho muito mais preocupação, eu perco meus cabelos e, no final, isso aí, como que está conectado isso com o meu bem-estar, com a minha vida familiar, com toda essa questão, né? Então, assim, aí ele traz aqui, né, o Gartner exatamente fala isso, né? Que 75% dos gestores estão sobrecarregados. Claro, a gente está sendo soterrado, né, por um monte de coisas novas, por um monte de mudanças, por um monte de exigências do negócio, porque hoje, assim, abrir a startup é fácil, manter a startup e tornar essa startup lucrativa que é o pulo do gato e que é aí que está a dificuldade. Só que isso vai esbarrar onde? Isso vai esbarrar na liderança, que tem essa responsabilidade de tocar, né, toda para o restante da companhia, né, os objetivos de negócio. E aí, em contrapartida, 50% dos colaboradores não estão confiantes de que o líder pode exatamente levar essa equipe para o próximo nível, né? Então, assim, olha só, né? Então, assim, eu estou preocupado porque eu estou muito sobrecarregado, ou seja, trabalho, e mesmo assim, né, os meus liderados estão falando, olha, eu não acredito em você, entendeu? Eu não acho que você consiga me levar, entendeu? Que você tenha a resiliência, a competência, o conhecimento, né? A empatia, a sinergia para conseguir levar a nossa equipe para um outro, né, nível. Então, assim, é bem interessante, eu acho que vale a pena refletir. E aí, né, Rodrigo, eu acho que... E aí aqui é um ponto interessante, porque acho que uma das coisas que, principalmente esses novos colaboradores, eles olham muito é a capacidade de eles saberem aonde eles estão e aonde eles podem criar a carreira, né? Então, um dos pontos que, pegando até o gancho da inteligência artificial que a gente tem trabalhado, é como que a gente consegue mostrar as capacitações dos colaboradores, né? Que muitas vezes eles querem se enxergar para depois se capacitar, né? E não só isso, né? Eles terem a visibilidade, né?
de como que eles podem evoluir, né, dentro desse aspecto, né, conhecer um ponto que a gente fala muito de empatia, né, entender e de liderança, é entender se que os valores da organização e os valores do líder, eles estão alinhados com o liderado. Então, acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala de valores, né, e organizações, é muito comum nem os colaboradores, nem os líderes conhecerem os valores das organizações. Então, a capacidade de eu ter o conteúdo dentro da organização, de fácil acesso e autossugerido, ajuda exatamente a gente permear isso. E um dos pontos também que eu acho que é super importante, que eu acho que isso vale tanto para o liderado quanto para o colaborador, a gente hoje cada vez mais vai ouvir esse termo, que é o pre-skilling, ou a capacidade de se capacitar uma pessoa em diferente conhecimento ou atividade dentro da organização, algo super importante. Por quê? Porque as organizações também estão mudando. Então, ter essa capacidade, né, de fazer com que o liderado e o líder, eles tenham essa conexão, e mais do que isso, né, eles tenham esse conhecimento comum, compartilhado em lugares comuns, é super importante. Então, isso é um ponto. Acho que a gente está falando sobre tópicos super relevantes e importantes, fazem parte da realidade dos desafios Exato. do HRO, né? Mas eu sempre vejo um desafio também da gente conseguir apoiar mostrando como. E eu estou vendo aqui que nós temos alguns comos, né? De como essas lideranças podem também usar um ferramental para conseguir fazer essa entrega. Exato. Então, por exemplo, nesse caso aqui, dentro da plataforma Success, duas coisas que a gente trabalhou muito forte foi a capacidade de eu expor o conteúdo, né? E aí você vê de capacidades, né? E recomendação dentro da própria ferramenta, porque a gente entende que não só a nova geração, mas a geração atual hoje, ela se acostumou a servir, então essa capacidade é super importante. E outro ponto é a capacidade de eu trazer outras tecnologias para o reuso. Então, por exemplo, né, no nosso caso, a colaboração hoje dentro de muitas organizações acontece através do Teams, né, do Microsoft Teams. Então, a capacidade de eu trazer a interação do Teams para dentro da plataforma Success foi super importante, porque ela me ajuda também a eu trazer conteúdo que está lá no repositório, que não é um repositório especificamente de SuccessFactors, para eu permear dentro da própria ferramenta de RH no bolso, né? Mas que também eu consiga consumir fácil. Então, esses pontos são interessantes, pensando naquele conceito, não só de eu disseminar o conteúdo, deixar ele disponível, a inteligência artificial recomendar para mim, né? Mas eu garantir que os liderados e os líderes têm capacidade de entender onde são as coisas e fazer isso para a skill. Acho que esse é o grande ponto. E aí a gente fala, né, tá tudo conectado com a questão da cultura organizacional, que é o que você estava falando, né, os valores do negócio e como é que você vai impulsionar essas mudanças, né, a fim de alcançar o objetivo de negócio desejado. Então, é muito interessante esse ponto, né, o Gartner diz aí, né, através da pesquisa, 47% dos líderes não sabem como impulsionar as mudanças. Então, por isso que cultura organizacional nos tópicos é o segundo, né, principal trend, exatamente para como que eu consigo comunicar, né? Então, quando eu falo lá que ele tem vários chapéus, é exatamente isso, né? Ele tem que dar conta de um monte de coisa e, além de tudo isso, né, ainda não perder de vista aí o RH como guardião da cultura organizacional. Então, aí, como que a gente pode também auxiliar, né? Trabalhar aí o engajamento, o pertencimento, medir a produtividade. Isso não dá para você ter todos esses elos do espectro sem conseguir ter o ferramental necessário para te mostrar isso. Se você está indo para o caminho certo, né? Se você está permitindo um nível de envolvimento do colaborador, né, que consegue demonstrar que ele está entendendo a mensagem que a liderança está passando para ele, e mais do que nunca corrigir rotas. Eu acho que o importante é exatamente, porque não vale só a gente saber o que está acontecendo, mas a gente conseguir se antecipar,
né? Parar de olhar para o retrovisor e olhar para frente, olhar para o futuro e conseguir antecipar algumas coisas que estão extremamente estratégicas, né, para a companhia. Então, assim, olha aí, quando a gente fala que o CHRO, ele é o cara, ele é a bola da vez, a gente está falando desse CHRO cada vez mais inteligente, né, e com uma atuação mais inteligente frente aí aos objetivos da companhia. E esse é um ponto importante que eu acho, porque quando você olha, por exemplo, a comunicação interna ainda da empresa, né, ele é algo super relevante exatamente nesse sentido, né? Então, como que eu consigo transmitir a cultura? Eu sou de varejo, né? Então eu sempre falo que a primeira venda no varejo, né, que é às vezes é na loja, que é o vendedor ele tem que conhecer a cultura da empresa. Então, assim, ele precisa passar aquela experiência que a empresa criou. Então, se ele vai, por exemplo, no Walmart, ele vai falar de o melhor preço todo dia, né? Isso é o que está embutido dentro da empresa, a cultura da empresa. Se ele vai, por exemplo, numa loja de boticário, ele quer uma experiência de odores, né? De experiência tátil, né? Então, ele é sensorial. Então, quem precisa passar isso é o time de vendas que está lá na loja. Então, a cultura da empresa é super importante porque ela que transaciona, né? O produto com a experiência. E isso começa com a pessoa, com o colaborador dentro da empresa. Então, toda vez que eu falo dessa comunicação, eu olho muito como que a empresa ela comunica isso com o colaborador. E aí, a gente, como provedor de solução, né? Solução de HR, a gente criou e tem batalhado muito forte dentro da solução, que é o Workzone, né? Para que ele seja realmente um portal. E o benefício dele é o portal corporativo, e não só o portal corporativo, onde eu estou naquele modelo antigo, né? Que é as notícias da empresa, o calendário da empresa. Não, é onde eu trago informação de conteúdo de multi-sistemas relevante para o colaborador. Então, o colaborador, ele começa a interagir com esse lado de comunicação da empresa para ele se autosservir, mas ele também acaba sendo tocado pela cultura. Então, isso é algo super importante. E, novamente, né, um dos pontos que a gente sempre olha é o comportamento. Né? Então, a gente, por exemplo, teve recentemente um papo com o cliente, onde uma das pessoas falou: o meu colaborador ele faz curso no transporte, entre indo e voltando da empresa. Por quê? Porque é o momento que ele tem para fazer, que ele quer se capacitar, onde ele vai? O portal corporativo olhar. Então, acho que esse é um ponto super importante. E aí falando de protagonismo no CTRO, esse, para mim, é das áreas onde o CTRO tem que ser dono. Né? Ele é o responsável por essa comunicação. Acho que esse é um ponto super importante. Legal, né? E aqui, né, só um exemplo simples, né? Esse aqui é o nosso, inclusive, como isso funciona na prática, exatamente, né? da SAP. Então, o grande sacada aqui do Workzone é eu trazer tanto informação, né, por exemplo, sobre IA, como também todo o portfólio de interação e ferramentas que a empresa dá para o dia a dia do colaborador. Então, acho que aqui é onde eu trago a facilidade do uso, né, junto com a cultura. Muito legal. O uso de tecnologias emergentes, né? Então, a gente está falando aí de cultura, né? A gente está falando de liderança, a gente está falando, né, de suportar o trabalho do RH e do CHRO e da companhia, né, através de tecnologias. E aí a gente tem líderes de RH que não têm certeza, né, porque eles são bombardeados, né, todos os dias por milhões, né, de possibilidades. Então, assim, como que eu vou saber, né? Então, eles precisam de assessoria. Então, quando a gente fala, né? Você está acabando de falar, poxa, olha, a gente teve um papo aí com um cliente que era dentro do ônibus e tal. Tem outras companhias que a gente vai e ele fala ao contrário, ele fala, então, o sindicato não deixa, né? Então, assim, qual é o papel do CHRO? É chegar lá com o sindicato e mostrar, falar, olha, tá aqui, ó, a gente tem alguns números que dizem que, ó, o nosso colaborador, ele quer utilizar esse tempo dele para se capacitar melhor, porque ele pode ter novas possibilidades, ele pode ganhar mais, ele pode desenvolver a carreira. Exatamente. Não só na empresa, pode ser fora. Pode ser fora também. Então, aí é que tá. Então, quando a gente traz isso tudo para a tecnologia, que eles são bombardeados, a ideia é exatamente conseguir aí, né, fornecedores que consigam te dar, né, essa assessoria para que você consiga escolher o que você precisa e do jeito que você precisa.
né? Então, assim, a gente trouxe aqui rapidamente, né, essa questão, né, de não tem como dissociar tecnologia e processos, né? Então, assim, o entusiasmo, né? Pode ver que a gente está falando de inteligência artificial e isso até, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Pobres Criaturas, vocês, né, não viram ainda? Eu recomendo, né, que é muito bom. E é o quê? Não vou dar spoiler, mas assim, é o cérebro de uma criança numa mulher, né? Então, ela reaprendendo, né, a viver do mundo e sem filtro, né? Então, assim, todo o processo de aprendizagem, né, dela dentro de uma sociedade questionando regras de sociedade, que é isso que a gente está falando aqui, né? O nosso entusiasmo com a nova tecnologia, fazendo uma associação livre, é exatamente isso. Eu tenho um processo. Será que o processo que eu estou fazendo há 50 mil anos é o melhor processo? Então, quando vem a tecnologia, vem o quê? A possibilidade de rever uma série de coisas. Então, acho que aqui também é um convite, né, para o CHRO exatamente reunir a tropa e falar, olha, vamos questionar, vamos, né, entender com olhos de criança aí como estão os nossos processos, o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente pode acrescentar, que coisas novas a gente consegue melhorar, né? Legal. Falando um pouquinho então pegando esse seu ponto, falando um pouquinho efetivamente de inteligência artificial. Eu acho que existe um ponto aqui, acho, de inflexão, e a gente vai falar um pouquinho disso, que a inteligência artificial, como a gente já discutiu um pouquinho, ela vem muito no aspecto de assistir, facilitar acesso, dar respostas a perguntas que não são tão rasas, né? Mas existe alguns pontos, e aí é super importante esse slide, onde como os colaboradores têm sentido, né, em relação a isso. Então, acho que a grande boa notícia aqui é que eles são otimistas, né? Só que, por outro lado, também as organizações têm responsabilidade, as organizações de tecnologia como a gente, né? Que é como que a gente traz essa tecnologia, né, para as empresas. Então, existe toda uma questão de segurança, né, de relevância, né, e de responsabilidade. Então, a SAP ela tem olhado muito esses três pilares para fazer isso. E, por outro lado, as organizações que vão aplicar, elas têm também uma responsabilidade de capacitar, né, dar a transparência do uso do dado, né, a gente falou um pouco do que a privacidade hoje é um ponto super importante, né, e deixar as regras como isso vai ser trabalhado. Tá? Gente, baixe esse relatório. Eu li esse relatório, ele é espetacular, vale muito a pena. Tirem suas conclusões e depois, se tiverem dúvidas, curiosidades sobre o tema, falem com a gente também, porque é muito bom discutir sobre isso. Um dos pontos aqui que eu queria até comentar é que hoje a SAP, apesar de parecer inteligência artificial algo que explodiu nos últimos 2 anos, mas na realidade a SAP faz o uso de inteligência artificial já há muito tempo, né? Existem 3 níveis, né, de inteligência artificial, que é, por exemplo, quando eu uso dados para prever algo, né? Quando eu converso, né, com um colaborador para fazer ou reduzir uma fadiga, uma atividade ou um processo, né? E o que se tornou realmente muito, vamos dizer assim, em voga, né, que é a generativa, que é como que eu uso a inteligência e o conhecimento dela para produzir ou acelerar a produção de algo. Então, acho que esses 3 pontos é onde a gente tem trabalhado muito forte, né? E um dos pontos que a gente, quando olha a questão conversacional, né, que a gente anunciou há algum tempo atrás, que é a Joule, ou Joule, né, que o fato, o nome sempre a gente vai abrasileirar um pouquinho, mas o grande ponto dela é como que eu consigo trazer o lado conversacional para acelerar o processo. Então, em vez de eu fazer cliques ou fazer navegações, eu simplesmente conversar e chegar onde eu quero. E o Joule é interessante porque é o termo de energia, né? Exatamente. Porque quando foi colocado esse nome na ferramenta, o que a SAP trouxe assim, a gente está potencializando essa energia, ou poupando energia, trazendo para você essa ferramenta. E, de fato, é essa a ideia. E é legal, por isso que a gente fala que para RH foi perfeito, que a gente facilmente conecta a fadiga com exatamente isso. O conversacional, né? Então, assim, você pode economizar muito né? E muita paciência. E aí, assim, só para trazer alguns exemplos de como a gente está aplicando a inteligência artificial, exemplo aqui, por exemplo, no caso desse exemplo aqui é uma generativa, né? Que é, por exemplo, como que dentro do SuccessFactors eu consigo, né? Por exemplo, lá no papel do recrutador, fazer o uso
uma IA generativa para, por exemplo, criar um job description ou melhorar o meu job description, né? Então, aqui é um ponto interessante, porque dentro da própria plataforma eu posso pegar um texto original e já vir uma sugestão pronta, né? Que está sendo, obviamente, produzida via uma IA generativa. E mais do que isso, né? Pensando naquele contexto de colaboração que eu mencionei, né? Eu posso pegar, de repente, esse texto que a minha IA, né, dentro do SuccessFactors trouxe, e usar, por exemplo, o Copilot da Microsoft, para juntamente adicionar mais informação. Então, aqui é muito aquele tema que eu falei, como que eu consigo, né, usar uma IA generativa com propósito, né, com relevância, e ainda conectar com outras ferramentas para gerar esse conteúdo, tá? Então, esse é um caso bem interessante, novamente, de como o RH, ou a atividade de RH pode aplicar isso. Tá? A gente ainda tem para falar a fadiga dos colaboradores e o gerenciamento de carreira, mas tem perguntas aí, a gente já está se aproximando aí a 15 minutos do final. Vamos ouvir algumas perguntas e aí depois a gente volta aqui para os slides. Acho que o pessoal é mais importante. Aqui tem uma pergunta da Daniela Vélez, que diz assim: por aqui eu estou testando uma ferramenta chamada Cascade IA. Recomendo. Gostaria de saber como a IA beneficia as soluções SAP para a gestão de pessoas. Desde já agradeço esse evento riquíssimo. Bom demais. Eu quero começar falando sobre um caso específico da confiança que a gente tem na IA sendo desenvolvida pela SAP. Né? Gente, há 50 anos a SAP está no mundo dos negócios, ajudando as empresas no desenvolvimento e crescimento. E quando a gente fala de AI, são algoritmos treinados com base em dados, né? A gente fala o ChatGPT 3.5, 4.0, porque ele tem tokens, né? Tem ali dados que ele consegue processar e trazer com base nesse conhecimento a resposta. Ele gera a resposta de base nisso. Então, essa tem uma preocupação muito forte com governança, com segurança. É uma AI responsável. E isso, um dos pilares que torna isso possível é justamente essa história, né? Todo esse acúmulo de dados, esse conhecimento de processos de negócio, que torna realmente a SAP capaz de oferecer uma AI para negócios confiável, relevante. Então, acho que esse é um ponto já de início e dificilmente vocês conseguem encontrar isso em outro player, né? Porque a SAP é líder global em soluções para a gestão de empresas. Então, esse é um benefício que vem sendo construído há 50 anos. Não tem como replicar. É o nosso conceito de empresa inteligente. Né? Exatamente você trazer o RH, eu acho que para falar um pouquinho mais para o Daniel da questão técnica, mas assim, eu acho que não queria deixar passar essa questão de você conectar o RH com outras, né, unidades de negócio, vamos dizer assim, né? O RH parar de ser o lobo solitário e ele conseguir Exato. trabalhar, né, com o pessoal de operações, com o pessoal de marketing, com o pessoal financeiro de uma forma mais interessante. Então, assim, a conexão, ela vai vir, pode ser SAP, pode não ser SAP, óbvio que a gente quer que seja SAP, mas a ideia é exatamente fazer a conexão de tecnologias para que possa atingir o resultado que o seu negócio precisa do momento que o seu negócio está. Eu acho que a gente também tem que entender esse nível de maturidade, né? Seja ela digital, seja ela do negócio, pode ser uma startup, pode ser, né? Então, acho que a gente também tem que entender tudo isso para conseguir fazer exatamente esses insights do que seria mais interessante nesse momento para a companhia. Exato. Acho que respondendo até a Daniela, acho que pegando um pouco o seu gancho, a SAP, ela tem, como então, o Ricardo mencionou, a gente tem, acho que, 3 premissas, são pilares, que é relevante, responsável e garantir, né, essa informação que a IA vai utilizar, que vai gerar essa relevância, ela seja controlada, né, dentro das aplicações da SAP, até para garantir que não existe uma questão de privacidade, ou seja, o estudante que está sendo, por algum motivo, excedida, tá? Olhando especificamente para a aplicação de recursos humanos, hoje a gente tem trabalhado, acho que, com 3 grandes vertentes, né? Uma é usar a predição para tentar predizer, obviamente, né, um comportamento ou uma informação ou um cenário que eventualmente pode acontecer com os colaboradores. Então, um exemplo que a gente tem é
O colaborador, ele quer saber quais seriam os seus próximos possíveis cargos dentro da empresa, baseado no skill, baseado na atividade que ele faz. Hoje a gente consegue fazer essa predição, né, através do que ele já trabalhou, as posições, a carreira passada dele e os skills que ele tem. Então, esse é um exemplo. Outra coisa é a questão da fadiga, que a gente está falando aqui. Então, como que o chat conversacional, ele consegue quebrar etapas, né, e resolver um processo. Então, um exemplo, quero promover a Lu, por exemplo, para um cargo. Eu não preciso entrar, clicar. Eu posso falar assim, quero promover. Aí a vira e fala, quem? A Lu. Para qual posição? A, B ou C? Para C. Com qual salário? É só uma promoção ou com salário? Com salário. Então, isso é algo que já está efetivo dentro da plataforma, ou, obviamente, hoje ainda em inglês, mas já tem hoje muito forte para a gente estar já tem em português, né? Eu vou te à vontade. Um exemplo. Cara, assim, gente, ler políticas da empresa é um sofrimento, acho que para todo mundo. E a quantidade. Exato. E isso muda constantemente. Então, imagina você ter todas as políticas ali no repositório e você perguntar, como é que eu faço o reembolso? Como é que eu peço aqui uma passagem? Qual é o meu limite de gasto? Qual é o processo de desligamento? Exato. Qualquer coisa. Mas, assim, você tem todo esse repositório de conhecimento ali e tirar esse atrito, né? Exato. E sem precisar utilizar o RH para isso especificamente. Autosserviço. Né? Vou utilizar o RH para coisas mais interessantes. E eu tenho esse autosserviço que é 24/7. Eu não preciso necessariamente ficar. E aí você já pega analíticos dessas conversas para entender o seu público. E aí, assim, se tem dúvida aqui, será que a minha política está clara? Né? E aí a inteligência artificial ela vai exatamente dando, né, esses insights para a gente. E um outro ponto que é interessante, e que é engraçado, porque assim, a gente, em RH, a gente está copiando o comportamento fora do mundo corporativo. Hoje, se você for pensar o aspecto do treinamento, o treinamento é algo massivo, né? Agora, se o treinamento fosse algo mais Netflix, onde eu fiz um, eu tenho a sugestão de outro, eu tenho a recomendação de outro, a predição daquele que você pode, né? Ou, de repente, as oportunidades que eu tenho, né? Por exemplo, aí no caso do Success Factor, do Opportunity Marketplace, as oportunidades que eu tenho para eu me capacitar mais, seja via treinamento, coaching, ou até uma posição que possivelmente possa me interessar, e a plataforma sugerir, é onde a gente está aplicando o inteligência artificial. Então, eu acho que essa transformação, né, que acho que esse é o ponto, da plataforma de RH, mas, sabe, vou entrar porque eu preciso ler, né, eu vou entrar para entender o que ela vai me sugerir, é o grande ponto aqui. Dani, dá um joinha aí se a gente respondeu, se não, depois a gente conversa mais. Tem uma pergunta que eu acho que liga bem com essa, ela deu joinha, respondeu. Que liga muito, fala muito de inteligência artificial também, como aplicar IA em grandes negócios. A aplicabilidade me parece complexa e cara demais. Vale a pena esperar na implantação de um novo sistema mais treinamentos de funcionários? Essa pergunta está anonimizada. Eu gosto muito de falar que existem algumas possibilidades de AI, né? Então, para mim, a mais importante é você se capacitar para entender como utilizar isso. Porque não são grandes desafios para você utilizar. Então, você tem um caminho onde a AI ela é embarcada com a solução SAP, né? Então, os engenheiros, as pessoas ali acadêmicas já pesquisaram e trouxeram ali para a ferramenta que elas entendem, que faz sentido, que é ferramenta de uso diário do negócio ali para as pessoas. Então, a AI está ali como nós representamos como pessoas. Agora, tem um outro uso, que é você conhecer os modelos, né? Que é você também se apropriar disso, para que você utilize as ferramentas puras para gerar um resultado. Então, o próprio ChatGPT, né, como o Diálogo, são ferramentas, são canais de comunicação, né, dos modelos conversacionais que pesquisam as bases de dados e trazem resposta. Essa é uma coisa. De novo, cuidado porque ele é generativo. E vai lá e o algoritmo gera palavra por palavra. E cuidado que a gente usa muito a ferramenta fila, né, também. Né?
Quando você vai para o 4.0, você tem outras funcionalidades e aí você entende também, né, o quanto que aquilo não é, não é simples, mas assim, o quanto que é profundo e o quanto pode te ajudar mais, Sim, né? sim. É simplicidade nesse sentido. Então, e aí você tem aquele lado de você realmente entender os modelos, os algoritmos puros. Então, você pode pegar uma ferramenta como R. R é uma IDE de desenvolvimento de estatística, que usa os modelos, né? Você pode ir por ali. E é gratuito, né? Boa parte disso que a gente está falando é gratuito. Então, a tecnologia embarcada, claro, se você já tem a licença de SAP, por exemplo, SuccessFactors, já está ali. A tecnologia é só você usar. Se você pega as ferramentas do site que são muito populares hoje, de chat, de geração de imagem, de vídeo, depende da sua área de atuação, aquela é a ferramenta já. Tem parte que é gratuita, tem parte que custa alguns dólares, né? Diante do que é a tecnologia, não é um preço tão excessivo. E tem esse outro lado que já é um pouco mais acadêmico, mais profundo. É de você realmente não ter uma ferramenta pronta, mas você ir ali e estudar a parte da matemática, são modelos, né, de algoritmo, e você usar isso. Mas, de novo, tem para todos os gostos, para todos os níveis de conhecimento, para todos os bolsos. Os níveis de investimento. Sim. Caminhando aqui, como tem muita pergunta, a gente vai dar um vontade. tempo de responder, mas tem uma aqui que está mais curtida e dá para linkar com uma outra, né? A Renata e o Leonardo colocaram perguntas assim que meio que eu acho que dá para se complementar. A Renata diz assim: como conectar os valores e a cultura no modelo de trabalho híbrido? E o Leonardo fala: como mudar a questão cultural para vivermos o melhor de cada era tecnológica? boa essa pergunta, né? Mas exatamente aí, lembra que a gente está falando da questão da comunicação, da questão dos portais, da questão de você trazer conteúdo, de você conseguir medir o que as pessoas estão achando, como as pessoas estão entendendo, né? Então, assim, quando você consegue mensurar se a sua mensagem está sendo passada adequadamente e você consegue trocar, porque assim, antes a gente tinha modelos em que só a informação ela era só despejada. Hoje não, você tem modelos em que exatamente esse relacional é que é o importante. E desse relacional você tira inteligência também. Então você está entendendo se a mensagem que você está passando é clara. Até fazendo o link com... A minha política está clara? Porque assim, a gente gasta um tempão escrevendo lá a política e a gente escreve a política com o quê? Com os, né, olhos e ouvidos de recursos humanos, de quem entende o processo. Aquele que está lendo, aquele que ele realmente está entendendo o que eu estou querendo dizer para ele. Então, essa questão cultural, eu entendo que a tecnologia ela traz exatamente esse sentido de mão dupla, que quando você fala sozinho, vamos dizer assim, você só entrega a mensagem, você não consegue entender o eco disso. E aí você tem a cultura e o change management só pela metade. Eu acho que esse é um grande desafio, talvez pegando o tema do híbrido, né, e das novas, né, das diferentes eras. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente sempre tem uma questão de pertencimento e propósito. Né? Quando a gente estava, por exemplo, quando a gente tinha esse modelo antigo, né, da empresa, da firma, né, então, era muito mais a questão de você estar dentro de uma organização que você, muitas vezes, queria estar e que você tinha um propósito. Quando você vai para o modelo onde você não tem o físico, né, a empresa, efetivamente, acho que o grande desafio do RH como ele envolve o colaborador para gerar esse propósito, para gerar esse pertencimento. Né? E eu acho que essa comunicação, por isso que a gente, quando falou, né, por exemplo, do portal corporativo, né, que é algo que ele tem que ser dono, o RH tem que ser dono dele, e garantir que aquela informação seja relevante, que ela gere esse engajamento, que a gente escute o colaborador, porque hoje o grande desafio das organizações nesse novo modelo é garantir que esse propósito, esse pertencimento, ele exista efetivamente. Até para que o colaborador, quando a gente fala de engajamento, né, ele está motivado, ele está muito dentro desse aspecto. Puxa, por que eu estou fazendo isso? É super importante isso. Ó, eu gosto muito do seguinte também. Começa por você. Para você, sem o olhar do RH, que está buscando deixar isso claro, né? Para você, tá claro, você fala, no meu dia a dia, eu realmente
incorporo isso, a empresa traz isso Exato. para mim, e a empresa é feita por pessoas, né? Então, gente, liderança, tudo que a gente conhece. E tem muitas ferramentas de escuta hoje. Você precisa ouvir as Exato. pessoas, processar todos esses dados e, principalmente, né? Você tem a clareza dos valores, dos objetivos. Aí você se pergunta, está chegando para mim? Não. Como é que eu faço essa transformação e deixo ouvir das pessoas? Entendi também esses insights. Aí você soma tudo isso para trazer o plano de ação para fazer com que isso aconteça. E não esquece, acompanha. Exato. Fecha o loop, dá feedback. Senão a gente tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Né? E tudo isso, quando fala, né, engajamento, propósito, escutar, isso trabalha o quê? A construção de marca. Sim. Então, isso trabalha também essa questão cultural. Então, quando você tem, né, uma empresa que te escuta, né, que te dá feedback e tudo mais, você tem essa... E você fala com o outro, você fala, olha, eu trabalho numa empresa que é muito legal, porque ela, né, ela é ética, ela cuida bem dos colaboradores, ela cuida bem do produto, né? Então, assim, tem várias questões aí que isso vai refletir exatamente também, não só na forma como você trabalha, na quantidade de tempo, né? Porque produção é diferente de produtividade. E não importa quantos dias você trabalha, sim, aquilo que você entrega e se você entrega realmente com identificação. Gente, acabou, vocês né, perceberam gente? que para cada pergunta a gente faz um novo webinar. Né? Então, ó, a gente vai encerrar agora. Obrigado para todo mundo. Acompanhem a SAP, acompanhem a Inteligência nas redes, nós teremos outros momentos como esse. Sigam também a Lu, o Rodrigo. O pessoal manda muito bem, tem muito conteúdo super bacana. De novo, obrigado por quem acompanhou. Lembrem que eu falei ali no começo que nós teremos agora